capítulo 20 do livro de Mateus diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para sua vinha. E havendo-se ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da 3ª hora, viu outros que estavam na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide também vós à minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da 11ª hora, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis aqui todo o dia ociosos? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide também vós à vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da 11ª hora, receberam cada 1 denário. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que tinha que receber mais, mas também eles receberam cada 1 denário. E recebendo-o, murmuravam contra o fazendeiro, dizendo: Estes últimos só laboraram 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça alguma. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, tomou à parte seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam ou açoitem e o crucifiquem, mas ao 3º dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: Que queres? Ela respondeu: Faça que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Então Jesus respondendo disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram-lhe: Podemos. E ele disse-lhes: Na verdade, o meu cálice bebereis, e no batismo com que eu sou batizado, sereis batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Bem sabeis que os príncipes dos gentios têm domínio sobre eles, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E o que quiser entre vós ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido,
mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, saindo eles de Jericó, seguia o grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto ao caminho, como ouviram que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Senhor, que sejam abertos os nossos olhos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo recobraram a visão e os seguiram. O capítulo 20 do livro de Mateus vai dizer sobre a soberania do Filho de Deus. Jesus é aquele que ensinou através de parábolas. Porque o reino dos céus é entendido como serviço. Muitos falam que o reino dos céus é um reino onde não há trabalho. Mas as pessoas devem entender qual é o tipo de trabalho no reino dos céus que deve ser feito. É um serviço a Deus, ser servo de Deus. No capítulo 20, Jesus explica que o Pai, ele dá recompensa a quem ele quiser. E importa se você for o último ou o primeiro, se você fizer a vontade de Deus, independente se há muitos anos você já o faz, se há poucas horas, poucos minutos. O que importa é que Deus escolhe aqueles quem Ele quer. E Deus retribui a quem Ele quer, da maneira e na medida que Ele quer. Então, muitas pessoas, às vezes, interrogam o Senhor porque querem entender qual é a sua porção diante da presença de Deus. Mas quando nós entendemos que a porção ela é dada não por causa do nosso sacrifício, não por causa das nossas obras, não por causa daquilo que nós fazemos como seres humanos, porque o Senhor ele não vê como nós vemos. O Senhor ele vê da maneira que ele quer enxergar. Porque a maneira que Deus vê, ela é espiritual, ela não é carnal. E muitas vezes nós ficamos interrogando, Senhor, por que as pessoas têm isso, outras ganham aquilo, outras fazem isso, outras aquilo, mas o Senhor, ele vem dizer neste dia que a vontade dele é soberana e que nós precisamos não murmurar, mas estar alicerçados na palavra de Deus. Aqui se fala sobre a ociosidade. E o que é estar ocioso? Estar ocioso é estar perdido e cego no caminho. Muitos estavam ociosos porque eles não conseguiam trabalho. Muitos não conseguiam um contrato de trabalho e estavam ociosos. E quando aquele homem ele chama esses servos escutam. Então talvez você esteja ocioso, esteja se perguntando para onde eu vou, qual o caminho que eu devo seguir. E o Senhor ele te chama hoje a entrar nesse caminho, no caminho da evangelização, no caminho do serviço ao Senhor, porque independente da sua força, independente das circunstâncias, o Senhor é aquele que nos chama e nos capacita. Porque o que seríamos de nós sem a presença do Senhor? O que seria de nós se o Senhor não capacitasse as nossas vidas para fazer aquilo que Ele deseja? Então, que nós sejamos assim
como os profetas, assim como os discípulos, que não devamos interrogar o Senhor, mas o que nós precisamos é nos posicionar diante de Deus e fazer a vontade dEle, porque Ele nos chama a pregoar o Evangelho. Ele nos chama a resgatar as almas dos mundos, do mundo perdido, do mundo da escuridão, do mundo onde há tristeza, dor e sofrimento. Porque a palavra, ela é viva e eficaz, e ela é a única que traz consolo, libertação para as nossas almas. E se muitas vezes estamos tristes, angustiados por causa das aflições que o mundo nos traz, a palavra de Deus, ela vai dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o que nos fortalece é a palavra que sai da boca de Deus. É essa palavra viva e firme, onde Jesus explica, ensina, direciona as nossas vidas. E Jesus direcionou os discípulos a entender o que é o reino dos céus. Quem escolhe é o Senhor, porque muitos vão ser chamados, mas poucos vão ser os escolhidos para essa grande obra, a obra da cruz, a obra da ressurreição, a obra da salvação, que está na palavra de Deus. Jesus, ele fala e já começa a preparar os discípulos sobre a sua morte, porque ele seria entregue. Porque Jesus, ele sabia da missão dele, ele sabia do que o Pai reservava para ele, e ele sabia do coração daqueles homens que o matariam. Então, ele caminhando, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, adorando e fazendo pedido a Jesus, que os filhos dela pudessem se sentar ao lado dele, um à direita, outro à esquerda. E Jesus, na sua sabedoria, explica para ela sobre o cálice, porque muitas pessoas querem subir no trono. Muitas pessoas querem estar sentadas no trono. Mas quem vai beber o cálice? Quem vai participar de um batismo como o de Jesus? Quem vai seguir os passos de Jesus? E Jesus explica que o trono é dado pelo Pai Celestial. Não era ele que selecionaria quem sentaria do lado esquerdo ou direito, mas o Pai escolheria. E assim ele vai caminhando e cura um cego em Jericó. Esse cego clamava, dizendo para Jesus ter misericórdia dele. Muitos falavam para ele: cala-te, fica quieto, porque ele estava clamando. E o que é clamar? É gritar, é suplicar. E Jesus, ele para. E quando Jesus para, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você? E muitas vezes Jesus pergunta para mim e para você: o que é que você quer que eu te faça? O cego disse: eu quero ver. Então Jesus tocou nos seus olhos e logo a visão começou a se abrir. E Jesus, ele é o Filho de Deus, limitado por Deus para fazer a obra que Deus entregou para ele. Se até Jesus foi limitado em algumas petições, quem somos nós para pedirmos a Deus coisas que não estão ao nosso alcance? Coisas que somente Deus pode entregar. Coisas que somente Deus pode fazer. Jesus sabia que ele era o escolhido, o ungido de Deus para essa missão.
E ninguém queria passar por esse sofrimento, passar por essa dor. Mas alguns pediam para estar no lugar dele, para estar com ele. Muitas vezes nós queremos e almejamos lugares onde nós não estamos capacitados. Muitas vezes queremos fazer coisas onde não estamos instruídos. E o Senhor, Ele nos diz que há tempo para todas as coisas. E que o Senhor direciona e dirige os nossos passos. Porque assim como aquele cego pediu que ele o curasse, Jesus tinha poder para curar. Jesus tem poder para libertar, para sarar, para ressuscitar. Mas para sentar no trono, para sentar ao lado de Jesus, é somente o Pai que vai determinar. É somente o Pai que vai escolher quem herdará o reino dos céus com Jesus. Que você fique com essa palavra no seu coração. Que essa palavra possa gerar frutos abundantes na sua vida. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.